Olá, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de estudar a palavra com vocês, a palavra de Deus. E escolhi um tema que está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Santo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu nome. Obrigado pelo teu sacrifício por cada um de nós. Sacrifício este, Senhor, que nos proporciona a vida eterna em Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, que o teu chamado para uma novidade de vida esteja presente em cada um de nós. Que possamos entregar o nosso caminhar em tuas mãos. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Opa, para aí. Eu gosto muito quando o pastor Everton ele faz essa pontuação. Isso quer dizer que tem algo que nós temos que aprofundar no que foi lido, né? Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso nos mostra que ele não era qualquer pessoa. Nós sabemos que ele era um homem influente na época da sociedade, doutor da lei, e a palavra utilizada para descrever a posição de Nicodemos é a palavra grega archon, que significa governador ou líderes dos judeus. Então, um líder, provavelmente ele tem os seus seguidores. E naquela época, certamente se houvesse alguma dúvida política ou espiritual, certamente a população pensaria, o primeiro nome a ser pensado certamente era o de Nicodemos. Vamos levar até Nicodemos, ele pode nos explicar sobre tal assunto. Só que a gente percebe também que Nicodemos ele era um homem diferente. Ele era líder dos judeus, líder dos fariseus, né? Um exemplo, os fariseus eles eram aqueles que mais perseguiam o nosso Senhor, e de forma bem contundente. Teve um dos episódios em que Jesus ele expulsou um espírito imundo de um homem. Um dos fariseus falou assim, que ele expulsou aquele demônio pelo espírito de Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, a luta era bem grande. Então, Nicodemos, ele era diferente. E ele era diferente pelo fato dele querer saber quem era aquela pessoa, quem era Jesus. Continuando, irmãos. Este, de noite, foi ter com Jesus. De noite. Aí nós já começamos a tentar conjecturar. Por que a noite, né, irmãos? Porque na calada da noite. Isso é uma coisa que nós podemos tirar várias conclusões. E uma das mais coerentes é por ele ser o líder dos judeus. Se ele tivesse alguma coisa com Jesus, era para levar os guardas para prender a Jesus. Esse era o mais coerente entre eles. E por medo, por não querer se expor, Nicodemos escolheu este momento para ter com Jesus. À noite, onde as pessoas estavam provavelmente em suas casas, ele foi falar com Jesus.
Vamos continuar o texto. Aí a palavra foi, aí Nicodemos tomou a palavra, ele chegou dizendo assim: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Provavelmente Nicodemos, ele acompanhava ao Senhor Jesus, acompanhava de longe, sabendo das coisas, deve ter visto muitos milagres que o Senhor realizou, muitos sinais. E aquilo ficou, provavelmente aquilo remoeu dentro do coração dele. Ele estava em conflito. Pois ele, como um doutor da lei, ele estava esperando o Salvador, o Messias, que viria para libertar a nação do jugo dos romanos. Só que a conta não fechava. Poxa, Jesus, homem simples, não tem posses. Prega o amor, prega a salvação. E ele foi ter com Jesus. Continuando. Aí isso respondeu Jesus. Disso que ele falou. Porque essa não foi a melhor, essa agora não foi a melhor resposta que ele vai receber. Olha o que Jesus fala. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, certamente não era essa a resposta que ele queria. Ele queria outro tipo de resposta. Que Jesus afirmasse: não, eu vim para libertar o povo, vamos ser livres momentaneamente, naquele momento da história. Continuando. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, irmãos, ele levou para a literalidade do que Jesus tinha falado. Ou seja, ele não compreendeu. Respondeu Jesus. Aí Jesus ampliou o que falou logo, o que ele tinha falado. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus foi mais profundo. Água, Espírito. E eu acho que isso que Jesus falou, acabou de falar, isso deu mais uma meia volta nos pensamentos na cabeça de Nicodemos. Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Aí Jesus continua: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aí a volta foi completa na cabeça dele. Ele não entendeu. Por que ele não entendeu, irmãos? Porque a palavra que o Senhor estava falando a ele eram palavras espirituais. E a palavra de Deus só pode ser compreendida se você estiver em espírito. E não compreendeu. Certamente deu não. Olha a pergunta dele. Nicodemos perguntou: como pode suceder isto? Aí Jesus falou: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, Nicodemos, tu sabe a lei, tu conhece a palavra, tu estuda a palavra, tu é um doutor da lei. Tu não leu lá em Isaías como seria recebido o Filho de Deus aqui neste mundo? Nicodemos, tu não compreendes para que o Filho do Homem veio a este mundo? Tu és mestre e tu não compreendes essas coisas?
Aí Jesus continua. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrestres, não me credes, como creereis se vos falar das celestiais? Ou seja, vendo o Senhor testemunhando, a dúvida pairava no seu coração. Se eu for aprofundar esta mensagem aqui, se eu for te dizer de onde eu vim, que eu sou eterno, como tu vai crer? Jesus continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí, esse versículo aqui, o versículo 14, eu acho que ele fez tamanha diferença na vida e para a salvação de Nicodemos, pois eu creio que ele tenha alcançado salvação. Tá? Jesus fala assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Certamente, naquele momento, ele não compreendeu o que Jesus estava falando. No entanto, quando ele presenciou Jesus pregado no madeiro, suspenso no madeiro, aquilo foi como uma espada rasgando o coração dele. Ele compreendeu. Ele compreendeu. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Queira Deus que ele tenha aceitado e que ele esteja esperando a vida eterna em Cristo Jesus. Aí Jesus termina com chave de ouro essa conversa. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É meu desejo, é minha oração, que eu e você amemos a luz, que entreguemos nossos caminhos ao Senhor, que possamos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, em nome e pelo poder de Jesus. Amém.